Minha diretoria, fui ao jogo do Vasco contra o Inter Miami. Eu tenho algumas coisas para contar para vocês maravilhosas sobre o jogo. Como, por exemplo, eu acho que temos uma torcida comprada. Acho que nós temos uma claque na torcida do Inter, que não é novidade para mim, porque eu já sei que isso já aconteceu aqui na Flórida em outro jogo. Vasco e Inter Miami entraram em campo. Festa, rojão, torcida organizada. Eu até achei que o futebol lá tinha evoluído, porque a gente foi entrar lá com a camisa do meu amigo, que tava com a camisa do Vasco, a gente foi entrar lá, eu falando, não, aqui a área da torcida organizada do Inter Miami não pode entrar aqui, só vão ter que pôr do setor. Eu falei, pô, maneiro, os caras estão criando coragem aqui, estão virando menininha aqui. Porra, não pode juntar essa porra. Vamos lá, sentamos do outro lado, entrou em campo, puta festa, rojão, caralho, porra, fumaça colorida. Eu falei, porra, e batucada e tal. Eu falei, caralho, o primeiro tempo inteiro. Eu falei, pô, a torcida dos caras é maneira pra caralho. Os caras gritavam em espanhol, ou seja, não é um time americano, é um negócio muito louco. E aí, em intervalo, os caras sumiram, né? Tipo, foram comer, sei lá. E não voltaram. Tipo, eles não torcem pro Inter Miami. Eles são contratados, irmão. É tipo uma claque contratada pra fazer a imagem de uma torcida que não é deles. Espetacular. Eu nunca tinha, cara, eles compraram pessoas pra fingir que eles têm uma torcida organizada. E eles foram embora no intervalo, receberam e foda-se. Porque, meu irmão, nenhuma torcida organizada, nenhum torcedor de um time, ainda mais os mais aficionados, vão embora no intervalo do jogo e foda-se, né? Então, assim, não faz sentido nenhum. Mas que loucura, cara, que loucura. Agora, vamos lá. Eu assisti duas coisas muito impressionantes. A primeira foi o aquecimento do time do Miami. No aquecimento do Miami, você consegue perceber claramente que nós estamos falando de outro esporte. Que eles jogam outra parada, tá? Sabe petequinha de 3, 4 bolas assim? Eles não conseguem dar. A maior parte dos jogadores dele tentava fazer petequinha, fazer gracinha com a bola, tocar. Eles erravam o passe. Meu irmão, uma tragédia, tecnicamente, os caras. Organizado. O time dos caras é organizado. Eles sabem a posição que eles têm que estar, o que eles têm que fazer em campo. Mas eles não sabem jogar futebol. E aí, irmão, desculpa, mas aí o Vasco tem que botar a bola no chão e com passes de 3 metros engoliu os caras. Porque, porra, sabe? Eu saí muito mais frustrado do jogo do Vasco contra o Inter do que eu saí contra o River Plate. Porque contra o River Plate, o Vasco teve boa parte do jogo ali que ele teve a bola, teve domínio de jogo, jogou bons 20 primeiros minutos e tal, foi cansando, perdeu, tomou gols ali meio que no acaso. O jogo contra o Inter, cara, quem deu os gols pro Vasco foi o Inter. Foram erros do Inter que o Vasco se aproveitou e fez o gol. Claro que o Vasco mereceu ganhar o jogo, não é esse o ponto, mas não teve uma grande exibição, não teve uma grande vantagem técnica do Vasco para cima dos caras. A maior parte dos lances do Vasco, o Vasco não conseguiu concluir. Erros absolutamente idiotas, o Nenê errando passe de 2 metros. Pô, o Nenê passa bem pra caralho, não faz sentido nenhum essa merda. Ah, pré-temporada, tá, mas os caras também, tá? Eles também estão na pré-temporada. Então, assim, não era um jogo pra ser 3-0 com gol lá no finalzinho, não. Era um jogo pro Vasco dominar amplamente a partida, criar diversas oportunidades, fazer vários testes na equipe, e não foi isso que aconteceu. Eu fiquei muito mais frustrado nesse jogo do que no primeiro. Eu acho que o Vasco caiu de rendimento em relação ao primeiro jogo da temporada contra o River Plate. Tudo bem que tem a motivação do adversário, etc, cansaço, etc. Mas, porra, sabe, tem algumas coisas ali que você fica olhando e fala, pô, não é possível que o Aguinaldo não vai conseguir passar mais do que 2 vezes pelo lateral direito dos caras. Porra, não é possível que o Peck não consiga passar 3, 4 vezes pelo lateral esquerdo dos caras. Na bola mesmo, no pé, com a bola no pé. Não é possível que o Nenê não vai conseguir articular. O Nenê vai ficar entrando ele na área para finalizar jogadas e não o Pedro Raul. O Pedro Raul não vai conseguir também. O Pedro Raul tá mal. O Pedro Raul, os 2 primeiros jogos, tá bem fora de ritmo. Errando todos os domínios, passes, não tá legal ainda. E aí você vê algumas coisas táticas que já são questionáveis, assim, desde o princípio. O Jair no Atlético, ele e o Alan, eles sempre alternaram muito, né? O primeiro volante, o segundo volante. Nunca teve, pra te falar a verdade. O atleticano, às vezes, ele briga. Não, fala, Rico, o Alan era o primeiro volante. Cara, eu acho que isso sempre dependeu de quem jogava na frente. Ah, jogava o Nacho caiu um pouquinho mais para a esquerda, o Alan tinha mais uma liberdade. Jogava o Caiu mais para o tio Jair. Eu acho que era muito mais do Zarate, do Nacho. Quem jogava na frente dava essa opção do cara ter um pouco mais de liberdade, porque os dois jogavam praticamente na mesma linha, o Jair e o Alan. O Jair é um jogador que sabe jogar. E diversas vezes no jogo o Jair tá jogando atrás do Zé. Aí você ficou olhando e fala, não, cara, não é o Zé que tem que armar, é o Jair que tem que pegar o primeiro passo e sair jogando, né? O primeiro grande lance, para não dizer o único lance de construção de jogada do Vasco no primeiro tempo, foi uma jogada em que o Jair ficou na defesa e o Léo Pelé correu pela esquerda, abrindo uma possibilidade e destruindo o sistema defensivo dos caras. Por quê? Porque é uma jogada que não está prevista. Quando você faz uma movimentação que não está prevista, o sistema de marcação ele se embanana. Foi isso que aconteceu. Só que isso não se repetiu. Então, durante vários momentos do jogo, você esperava ali pelo menos especialmente dos caras que estão sendo testados e tal, um pingo de ousadia, sabe? Assim, tipo, porra, cara, você tá jogando contra o Inter Miami, o jogo não vale porra nenhuma. É tua chance de impressionar, né? E nada, meu irmão. Passe de lado o tempo inteiro e tal.
Então, assim, eu saí muito mais frustrado desse jogo do que do primeiro. Acho que nenhum dos dois é grande referência para o Vasco fudeu. Não é nada disso. O Vasco tá montando um time e tal, o time é interessante, tem boas peças. Mas tem algumas coisinhas assim que eu já não gosto muito. Então, se você vai fazer 2 testes na pré-temporada, por que o Nenê é titular? O Nenê é um jogador que tem o contrato dele renovado até o final do Campeonato Carioca. Então, por que você precisa testar o Nenê se o Nenê não está nos planos de jogar o maior torneio do ano para você? Se estivesse nos planos, tinha renovado. Então, se você não está nos planos, por que o Nenê está no time titular? Bota o Nenê no banco. Porque você não vai jogar o restante do ano com ele, provavelmente. Então, bota o Nenê no banco, irmão. Já começa a ajeitar com alguém ali. Bota o Alex Teixeira na posição dele, ou então adianta alguém, muda ali o Figueiredo. O Figueiredo é outro que quando entrou bem. Eu acho que o Figueiredo tem que jogar. Eu acho o Figueiredo, cara, muito melhor jogador do que o Peck. Assim. Eu acho o Peck bom jogador, mas eu acho que o diferente é o Figueiredo. O Peck eu acho normal. E o Peck tá de titular, o Figueiredo tá alternando posição. Já virou volante, já virou segundo volante. De segundo volante, dificilmente ele vai jogar do lado do Jair. A não ser que o Zé joga, ele joga com 3 volantes. Porque o Nenê, mais esses dois, não vai jogar, irmão. Claro que não vai jogar, caralho. Então, ou você tira o Nenê desde já, ou você avisa o Figueiredo vai disputar a posição lá na ponta esquerda, porque de repente você tem uma boa possibilidade de ganhar aquela posição ali. Do lado direito ali, eu tô segurando com o Peck, o centroavante vai jogar o Pedro Raul, e de segundo volante, tem o Jair, talvez venha um outro aí, ou algum desses reforços que vieram entrar ali, tá tudo certo. Agora, você joga o Figueiredo para segundo volante, não tendo resolvido do lado esquerdo, e o Figueiredo ali, sabe que ele não vai jogar, eu falei aqui no vídeo da semana passada, o Figueiredo não vai jogar com o Jair. Aí teve gente que falou, tô maluco, o time é esse. Eu falei, não vai jogar o Jair e o Figueiredo, só se vai jogar se ele não tiver o Zé. Aí vai ter que tirar o Nenê. Ele não vai tirar o Nenê. Quando ele não tirou o Nenê, o que ele fez? Ele tirou o Figueiredo. Então, são escolhas de início, mas são escolhas que eu não concordo. Eu acho que é uma direção perdida. Tipo assim, você vai usar isso no resto da temporada? Sua chance é mínima. Então a impressão que eu tive é que o Barbieri ele tá fazendo testes, muitos deles naturais, e outros deles ele tá fazendo testes em coisas que ele mesmo sabe que não vai usar. Ele sabe que não vai funcionar. Então, eu não sei porquê. Alguns desses testes, sabe? Tipo esse, por exemplo, que eu falei agora. Não vai jogar Jair, Figueiredo e Nenê. Não vai jogar. Esse meio de campo no Vasco não vai jogar um Campeonato Brasileiro de alto nível, Copa do Brasil. Não vai jogar. Caralho. Pode ser que jogue o Zé, o Jair e o Figueiredo. Aí o Nenê não vai jogar. Pode ser que jogue num 4-4-2? Pode ser. Aí pode ser que o Nenê jogue. Agora, com 3 atacantes, você imaginar que o Vasco vai ter o Jair e o Figueiredo? Porra, meu irmão. Pelo amor de Deus, cara. Claro que vai ter um volante mais preso ali. Claro que vai ter que ter uma segurança maior. O Figueiredo não é um jogador de marcação. O Jair é um jogador até que é de marcação, claro, mas ele sabe sair jogando. É um jogador com boa condição ofensiva e tal. Você olha para aquilo ali e você fala, isso aqui não vai ser mantido, E a defesa do Vasco continua uma peneira, O Miranda começou o ano muito mal. O Pelé tá seguro até, mas o Miranda começou o ano muito mal. Claro que tudo isso, como eu disse, é um teste e tal, mas eu gostei mais do primeiro teste, que perdeu de 3-0, do que esse segundo teste que ganhou de 3-0, porque o adversário simplesmente não existe. O futebol nos Estados Unidos, ele não existe. Não é modo de falar.